Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e bota a música de plantão porque hoje é fogo no parquinho. Uma mídia perdida que nós estávamos, há tempos querendo alguma coisa dela e agora nós não temos apenas as imagens, mas também alguns trechos dela. E aqui eu estou falando do Baralho do Diabo. Sim, aquele fatídico dia daquele programa do Gilberto Barros, onde ele falou a respeito das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. O capeta está aqui, ó! Era uma Lost Media, até que conseguiram entrar em contato com a Band, conseguiram os vídeos, né, os programas onde eles falavam a respeito. Porém, por causas contratuais e direitos autorais, eles não poderiam colocar esse programa em qualquer site de armazenamento de vídeo, pois poderia dar muito ruim para eles. Tudo que nós tínhamos desse programa eram algumas fotos, né, alguns frames dele. Mas, por incrível que pareça, estava o tempo todo debaixo da nossa fuça. Porque esse programa, na verdade alguns trechos, né, podemos dizer que está parcialmente encontrado. Ele estava no YouTube há mais de 14 anos. Tipo, imagina que tava lá o tempo todo. E a gente procurando. E tava lá, bonitinho, né? Alguns trechos, não completo, né? Mas já é alguma coisa. Então, no vídeo de hoje, eu reagirei com vocês a respeito desse programa. Desses trechos, né? Que é o que nós temos agora, é o que temos pra hoje. E, bom, vamos lá, né? Está no ar o... Boa noite, Brasil! Mas antes, né, para os desavisados, eu vou deixar aqui um aviso, né, explicando mais ou menos o contexto desse pânico com o Yu-Gi-Oh! No Brasil, não só no Brasil, em outros países também, né. Eu vou deixar aqui uma explicação, uma breve explicação. Se você quiser pular, pode pular, beleza? As cartas do Yu-Gi-Oh! Elas têm sim um simbolismo. A mitologia egípcia, ela tá bem presente no anime, no jogo. Enfim, esse anime tá cheio de simbolismo, mas o ponto é que, os japoneses têm uma crença diferente da nossa, né? De nós que estamos no ocidente. O shintoísmo é a religião mais predominante no país. Existem outras religiões também, claro. E para eles, abordar mitologia, pode ser grega, egípcia ou qual for, em um anime é só para motivo de curiosidade, para deixar a obra diferenciada das demais. Porque eles são bem céticos quanto a essas coisas. Eles sabem muito bem, mas muito bem mesmo, diferenciar a vida real de um anime, com exceção, né, daquele povo otaku, que pra mim, assim, chega ao extremo em alguns casos, e uma terapia seria muito bem-vinda. Então, se num anime aborda, sei lá, mitologia X, mitologia Y, símbolo tal, eles sabem que aquilo é só um desenho. O mundo espiritual existe? Eu acredito que sim, mas não é igual como acontece nos animes, né? O foco maior dos japoneses é na vida real. O anime é só pra você se desconectar um pouco da realidade, tendo em mente que aquilo não é real. E até as crianças de lá têm essa visão. E ponto número 3. Sinto lhes dizer que a maioria dos animes não é pro público criancinha. Ai, mas eu, quando era criança, eu assisti, tudo bem, já foi. Mas eu tenho que deixar isso aqui explicado. Ai, mas passava na TV Globinho, lógico, né? Depois da 4Kids ter feito trocentas alterações, você acha que não iria? Não fizeram Cavaleiros do Zodíaco ou Yu-Gi-Oh! Pensando nas criancinhas de 3, 4, 5 anos? Não, muito pelo contrário. Aliás, no Japão existe um gênero de anime que é o Kodomo, que são animes para criancinhas, tipo Doraemon, Anpanman, Hello Kitty, Hantaro. Mas de resto, boa parte deles, o foco são crianças com mais de 12 anos, adolescentes de 16 anos, que já sabem ou já deveriam saber que anime, em sua maioria, é um mundo de fantasia. Até porque lá no Japão a cultura é bem diferente da nossa e o foco deles mesmo, desde criança, desde que eles estão lá na escola, é serem bem-sucedidos na vida. Eu sei que tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas essa é a realidade do Japão. Não é à toa que lá, ser aquele otaku, aquela pessoa, tipo, que vive a vida por animes, que só vive pensando em anime, ela chega a ser mal vista no país. 4. A cultura ocidental é diferente da cultura oriental. E aí você tem duas escolhas. Orientar o seu filho, né, quando você assiste um anime, explicar pra ele tal as diferenças culturais, entre outros pontos.
Ou 2, evitar esse tipo de conteúdo. Escolher o momento certo para poder apresentar ele ao seu filho. Não é o anime que destrói a criança. O que destrói a criança é uma família sem estrutura. Na escola, um inferno fuzuê. Tem que cuidar. Já começa o programa com aquela música de suspense, sabe? Pra deixar a gente assim, meu Deus, né? Isso realmente é sério. Eu tenho que levar o Gilberto Barros a sério. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei. Eu nunca vi ninguém levar Yu-Gi-Oh! A sério aqui no Brasil. Sabe? De levar a sério na vida real, como se as cartas tivessem um poder de verdade. Olha, eu já vi gente levando o Sonic a sério, como se o Sonic fizesse parte da nossa realidade, mas Yu-Gi-Oh! Eu nunca vi. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. O capeta, sabe onde ele tá? Tá lá no Senado. Eles estão lá, ó. Que escala 6x1 que? Coloca logo escala 7x0. Vocês aí ficam trabalhando 3 dias por semana, recebendo 30 mil reais e o resto... que se vire. O demônio tá lá, ó, pra todos os cantos, tá? Márcia Fernandes nos ajude porque a coisa está triste. Na verdade, sempre foi, né? Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que disse que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Eu nunca presenciei uma criança de 2 anos e meio jogando Yu-Gi-Oh! Nem era pra estar jogando, né? O que eu fazia com 2 anos e meio? Eu comia areia, eu comia massinha, eu comia pasta de dente Tandy e quando a minha mãe ia lavar roupa, eu escondido comia a essa infantil. Desculpa, mãe. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Milhões de crianças brasileiras estão sendo viciadas, promotores da vara da infância e juventude. Por essa palhaçada. Induzem a violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Sabe qual é a causa da violência? Na verdade são várias, né? Bem mais pesadas. E elas não têm nada a ver com as cartinhas. Ao menos que essas crianças tenham pais ausentes ou uma família sem estrutura. Porque se fossem assim, reflitam comigo. Japão seria pior que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro seria um paraíso comparado ao Japão. Japão seria pior que o Rio de Janeiro, rapá. Japão seria pior que os países do Oriente Médio em conflito. Japão seria pior que a Cracolândia de São Paulo. Vou denunciar, vou mostrar. Estou mostrando isso para psicólogos, estão abobados. Estou mostrando isso para prefeitos de cidades, estão abobados. Na minha humilde opinião, é minha opinião, tá? Os psicólogos, vara da infância e da juventude, conselho tutelar, essas coisas, primeiramente, eles têm que se preocupar com crianças que estão em lares desestruturados, assim, desestruturados mesmo. E isso é um problema bem grave no Brasil, infelizmente. Depois, se preocupa com a cartinha de Yu-Gi-Oh! Se a cartinha de Yu-Gi-Oh! Tem algum malefício ou não. E político, cara, político. Tem tanta coisa no Brasil que precisa arrumar. Tem tanta gente passando fome, tem tanto problema, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que tem que ajustar. Mas não, né? Vamos, primeiramente, se preocupar com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque elas são o problema do Brasil. Pais testemunhando que depois dessas figuras entrando em casa, os filhos mudaram radicalmente para pior. Bons alunos se tornando péssimos alunos. Uai, mudou pra pior por quê? Tem limite em casa? Às vezes não tem. Esses jogos que viraram uma febre no Brasil já movimentam 3 bilhões de dólares no mundo inteiro. 9 bilhões de reais. O vício das crianças nesse tipo de jogo é nocivo. Eu acho engraçado que nos anos 90 eles falavam a mesma coisa, só que com os bichinhos virtuais, o Tamagotchi, vocês lembram? Tanto é que até queriam banir de levar Tamagotchi na escola. E no final não deu em nada, né? Sempre tem um vilão, se não é o Tamagotchi, é o Pokémon, se não é o Pokémon, é o Digimon, se não é o Digimon, é o Yu-Gi-Oh! Mas os pais nunca são os culpados, né? Os pais, os responsáveis,
são sempre os coitadinhos da história. E não é que eu sou contra, porque eu tive bichinho virtual, eu assisti Pokémon, eu assisti Digimon, eu joguei Sonic no Master System, mas na minha casa tinham limites e a gente não podia passar por cima dos pais. Algumas escolas já proibiram a brincadeira até mesmo na hora do recreio. Os nomes dos monstros as crianças sabem de cor. Dragão preto de olhos vermelhos, dragão amaldiçoado, Jimbakudan. Mas o jogo do poder. O forte ganha do mais fraco. As cartas de Yu-Gi-Oh! Viraram comércio paralelo até dentro da escola. Eu estudei, acho que ao todo, em 8 escolas diferentes. Em todas as 8 escolas eu sofri bullying, do mais leve até o mais pesado. E sabe o que eu acho engraçado? Em 90% dos casos eu era ignorada. Teve uma vez que eu cheguei na direção e falei com a diretora, ou coordenadora, não lembro agora. Aí ela virou pra mim, simplesmente falou assim: "Mas o que você quer que eu faça?" Eu sei que a escola não educa, quem educa são os pais, mas a escola tem que fazer alguma coisa, não tem que ignorar. Se tiver que dar uma suspensão, dê uma suspensão. Se tiver que dar uma advertência, dê uma advertência. Esse caso foi em escola particular, daquelas que eles ficam: "Olhem para nós temos câmeras nas salas de aula." E eu tinha um MP4, né? A gente foi pra quadra, deixei ele na mochila, quando voltei não estava mais lá. Aí eu desabafei com a minha irmã falou: "Não, mas tem câmera na sala de aula, vamos até a coordenação, e aí a gente vai pegar no pulo, né, quem fez isso." Quando a gente chegou na coordenação, a câmera não estava funcionando nesse fatídico dia. Nossa, que pena, né? Nós não temos como saber quem foi, por puro sadismo, que pegou o seu MP4. Nós sentimos muito e ficou por isso mesmo. E não é só comigo, porque eu vejo cada noticiário, sabe, de gente que até morre por conta do bullying e não acontece nada. Eles ignoram. "Ah, não sabia. Ah, não, eu não vi." Tipo, todo mundo sabe que aquele aluno sofre bullying. Todo mundo sabe, eu sei como é que é. Mas todo mundo ignora. Mas aí quando chegou as cartinhas de Yu-Gi-Oh! E aí tem os aluninhos que querem ganhar um pouquinho de vantagem, vender uma cartinha, né, fazer uma troca. "Ah, não, isso aí tá atrapalhando a escola." Pode usar droga na escola, pode matar a aula, pode maltratar professor, pode bater em professor. Você pode até mesmo, sabe, fazer bullying e tirar a vida de um aluno na escola que, nós não sabíamos da situação, nós sentimos muito. Mas quando são as cartinhas de Yu-Gi-Oh! "Ah, não! Tire essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Daqui!" De olho nesse vício e preocupadas com o comportamento das crianças, as escolas criaram regras para proibir a brincadeira que começou dentro de casa. As brincadeiras com as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Foram totalmente proibidas. No lugar disso, a escola colocou à disposição uma atividade construtiva, onde a garotada aprende noções de tecnologia, física, raciocínio e conhecimentos gerais. Isso deveria ser normal em qualquer escola pública. Sabe por quê? O tanto de imposto que a gente paga deveriam ser atividades normais numa escola, não algo tipo, uau, exclusivo por causa das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Esse daqui, sendo pedagógico, daria uma nota 10, e segundo jogo de cartas, onde há competição, há disputa, há violência, seria uma nota 0, né? Ana sabe muito bem disso. Vendo o Boa Noite Brasil e ouvindo o alerta do Gilberto sobre as cartas, ela percebeu que a discórdia entre os dois filhos tinha uma explicação. Gente, mas espera lá, quantos anos tem a criança? Tudo isso de carta já? Gente, eu nessa idade eu tava comendo areia. A criança já tem um monte de cartinha de Yu-Gi-Oh! Com 4 anos eu tava o quê? Subindo em árvore falando que eu era o Mowgli, o menino lobo. Nós começamos a ligar os fatos. O Gilberto falando de irmãos que nunca haviam brigado, irmão menor chutando o maior, saindo no tapa. Ah, mas pera lá. Esse comportamento não é por causa do Yu-Gi-Oh! Discórdia entre irmãos por causa de qualquer brinquedo. Cara, qualquer boberice. Às vezes eu paro pra pensar nas vezes que eu e minha irmã quase caiu no tapa por coisa tão idiota. Às vezes uma figurinha, cara, uma figurinha de um chiclete. É algo que faz parte do desenvolvimento da criança e aí é por isso mesmo que tem que estar o pai, a mãe, o responsável pela criança pra ensinar que não é assim também, né? Que a gente resolve alguma coisa. Ela tá aprendendo a lidar com as suas emoções. Não é por causa do Yu-Gi-Oh! Qualquer coisinha, meu irmão. Até um sticker do Piu Piu e Frajola
Hoje eu dou risada, apenas isso. E morro de saudade também, né? Gente, e briga pra quem ia ser o personagem X de tal desenho? Eu vou ser tal personagem, mas eu nem terminei de falar, eu também queria ser aquele personagem. Pronto, discórdia entre irmãs, por uma coisa besta. Gustavo tem 4 anos. Apesar da pouca idade, sabe melhor do que ninguém como jogar o Yu-Gi-Oh! Ele coleciona as cartas, mas gosta mesmo é do videogame. Na minha opinião, né, eu não tô aqui pra julgar essa mãe, não tô aqui pra julgar pai e mãe nenhum, tá? É só a minha opinião. Certas coisas têm o seu tempo certo. Eu sei que isso divide muitas opiniões, né? Vou matar! Vou matar! Deixa os carrinhos e bonecos na prateleira e fica horas grudados na tela da TV. E se você não quer que o seu filho fique falando essas coisas em frente ao videogame, então o correto seria você tirar esse jogo dele, colocar um jogo mais apropriado para a idade da criança, né? A culpa não é do jogo, o jogo tá lá. Só que você tem que compreender que o jogo, ele não foi feito focando em criancinhas de 4 anos. Apesar disso, eu não estou aqui para julgar ninguém, ok? Por favor, produção. Eu quero a fala e a cena do menino jogando videogame. Quer ver? Não, segura isso aí, eu estou perguntando para o auditório. Agora pode soltar, por favor, em alto e bom som. Outra coisa, a criança de 4 anos, ela ainda não sabe exatamente o que é a morte. Ela pode até ter um breve conceito, sabe? Mas ela não entende ainda de fato o que é morrer, matar. Então aqui eu acho que o garoto, né, o fato dele estar falando matar, ele não sabe o que significa. Provavelmente ele tá repetindo o que ele escutou de uma outra criancinha. Se você chegar para uma criança de 4 anos e perguntar a respeito de morte, matar, morrer, ela não vai saber exatamente te responder direitinho. Essa criança não pode saber o que ela tá falando. Teólogo Alexandre Farias Torres. Estas cartas ensinam magia negra, teólogo? Sim, sem dúvida. Isso nós estamos podendo ver no trânsito, quando há uma buzina, a pessoa sai do lado de fora e dá um tiro na cabeça do outro. E o que nós vamos fazer com as nossas crianças hoje? Eu não sou contra jogos, eu tenho desde o Odyssey até o PlayStation 2. Porque eu tenho 3 filhos e jogo com eles sim, Campeonato Brasileiro, mas eu creio que o Brasil precisa estar alerta. A brincadeira de Arthur, de 3 anos, reflete bem o que ele gosta de ver. Desenhos, mas de muita luta. Dona Ondina é aquela avó companheira. Assiste junto com ele a irmã Bárbara, de 11 anos, os personagens preferidos. Para a grande maioria das crianças, os chamados programas educativos, nem pensar. É a luta que atrai a criançada. Sem luta, nada. Outro problema muito grave também na cultura brasileira e na cultura de outros países, mas aqui eu vou focar no Brasil, né? É que os pais, eles não sabem que um desenho, ele não é feito pra criança, tipo, não é qualquer desenho que é feito pra criança. Os pais acham que, é desenho animado, então pode assistir, filho. E não, existem desenhos que são para o público adulto. Aliás, se você pega a história do desenho animado, os desenhos animados não foram criados com um foco nas crianças. A culpa não é do desenho animado, a culpa é sua, que não analisou aquele desenho animado antes de deixar o seu filho assistir. A violência dos desenhos japoneses é constante na vida da garotada. Muita luta, ação, heróis que resolvem tudo no braço. O campeão de socos e pontapés é a animação Dragon Ball. Uma grande batalha com heróis vivos e mortos se enfrentando num torneio de artes marciais. Um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. E tem a violência para crianças que já têm uma predisposição para agressividade, para violência. Isso realmente é complicado. Isso realmente pode aumentar um comportamento violento na criança ou até num pré-adolescente ao assistir um filme ou assistir um desenho animado desse tipo. Não acredito na proibição, mas eu acredito que se possa minorar um pouco o efeito prejudicial desses filmes, contribuindo com outras possibilidades para a criança. Eu não entendo como é que nenhum pai
faz isso, sabe? Chega e vê o que seu filho tá assistindo, se você concorda ou não com os valores daquele desenho, mas não é culpa dos pais. Os pais são santos, né? Esmague-o como uma barata, o quê? Nojenta? E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Fiquei meio pistola em alguns momentos. Mas quem não fica, né? Quem não fica? Será que ainda teremos mais algum trecho desse programa na internet? Quem sabe não está mais ainda nas profundezas do YouTube, Dailymotion ou o que for, né? Vamos ficar aqui aguardando. No momento é uma mídia parcialmente encontrada para nós, porque os programas completos estão arquivados, né? Não é que tá perdido. Mas a gente só tem acesso parcialmente graças a esse vídeo aqui. Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!